Mateus, capítulo 7, versículo 1 e o 2 diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que medirdes, tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Esse versículo é interessante, porque muitos cristãos desordenados se apropriam dele para dizer que ninguém pode falar que aquele caminho está certo ou está errado. E dizendo assim, não julgue para que não sejais julgado, que você não pode julgar ninguém. Espera um pouco. Julgamento é decisão final. Julgamento em um processo é a soma de defesas e acusação. A soma da defesa e a acusação definirá o julgamento. Jesus está falando de julgar. O que é julgar? Vamos dar um exemplo. Você vai para o inferno. Não, eu não posso dizer que ninguém vai. Eu posso dizer que alguém, se não mudar de vida, pode ir para o inferno. Porque se eu digo, você vai, eu já tirei dele todas as possibilidades dele se converter. Como é que eu digo que ele vai? E se ele se converter? Então, você falar que alguém está errado, você não está julgando, você está ajudando esse alguém. O problema não está na correção. Eu já falei que 3 coisas podem definir uma palavra. Para mim, na minha concepção, eu vejo qualquer reação, qualquer palavra, qualquer ensinamento de 3 pontos de vista diferentes. Primeiro, quem é a pessoa? Quem está falando? Segundo, aonde ele está falando? Qual é o ambiente que ele escolheu para falar? E terceiro, como ele falou? Então, aonde, como e essa expressão que vai definir o valor de uma palavra. Quem foi a pessoa que estava falando? Como falou e aonde falou? Então, apoiar alguém no erro é contribuir para a sua derrota. Em vez de apoiar alguém no erro, eu preciso confrontá-lo com o seu erro. Não é julgar ele. Falar que alguém está errado não é julgar. A Bíblia diz que a Bíblia é quem julga. A Bíblia diz assim, que é pelos frutos que os conhecereis. Você não precisa sem identificar um pé de manga, olhar para cima se você vai passando debaixo de uma árvore e está cheia de manga embaixo. Então, você olhando só para baixo, você define a sombra. Você está na sombra de onde? Basta que você olhe para baixo. Se é de uma jaqueira, se é de uma jabuticabeira, se é de uma mangueira, do açaizeiro. Você define a árvore pelos frutos que você vê no chão. Então, mostrar o erro de alguém não é julgar alguém. Julgar alguém é dizer, você vai para o inferno. Não. Enquanto há vida, há esperança. Jesus disse que muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros são os primeiros. E muitos se apropriam desse texto dizendo assim, você não pode falar, quem é você para falar? É simples. É simples. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6, João disse assim, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como é que você está andando? Você está andando como Jesus? Se você não está andando como Jesus, quais são os seus frutos? Então as pessoas podem sim. As pessoas podem sim. Você pode ser um apostata da fé. O que é apostatar da fé? Eu já disse várias vezes isso. Já me tornei até chato. Apostatar da fé não é quando você fala. Não.
Apostatar da fé, o apostata é aquilo que faz, o que ele faz em público, não é condizente com a fé que ele prega. O que ele faz não é condizente com a fé que ele prega. Porque apostatar é a negação pública. Quando as suas obras diz o contrário daquilo que você diz. Porque não é você quem diz quem você é. Você é avaliado pelos outros. Você é avaliado pelos outros. O que os outros estão vendo em você? Paulo diz, se alguém te acusa injustamente, o Senhor é glorificado. Paulo diz, mas se alguém te acusa e naquilo que é acusado, você é mesmo. Em que o Jesus é glorificado? Então, porque aqui, muito se apropria de Mateus 7, versículo 1, versículo 2, e você não pode julgar ninguém. Julgar seria condenar. É diferente de você mostrar o erro de alguém. Você mostrando o erro, eu lembro de uma certa feita em João Pessoa, alguém botou a seguinte frase no seu gabinete, seu escritório. Ele botou assim, eu fico com os que me corrigem, porque os que me apoiam, esses me corrompem. Então, é por isso que eu tenho medo, que eu sempre falei que eu não tenho vocações para bajulador. Porque o bajulador é um cara que não tem partido, não tem amizade, não tem nada. O bajulador é alguém que só vive para bater palma para você. Porque se você cair e outro vir para o lugar, ele vai bater palma do mesmo jeito. Ele não tem amor a ninguém. Ele é um ser oportunista, inconveniente. Ele quer simplesmente uma oportunidade. O que vai fazer para isso, ele faz qualquer coisa. Mas o verdadeiro amigo seu talvez seja aquele chato. O amigo seu é o chato, que você acha chato, que está te pegando no teu pé e está dizendo isso está errado, vamos melhorar aqui, vamos melhorar aqui. Fique sempre com aquelas pessoas que estão te ensinando a crescer, te despertando a viver à luz da palavra de Deus, te levando a viver a fé cristã como nos primórdios da nossa fé cristã. Não no modelo novo, de cristão descolado, cheio de brinco, cabeludos. Aí vem outro dizer, não tem nada a ver. Tem. Eu não posso me basear em outro livro, senão na palavra de Deus. Eu não posso me basear, como diz, assim disse Sócrates, tudo bem. Se eu quero falar de filosofia, eu apoio. Sócrates foi um grande homem. Platão, Aristóteles, Descartes, foram grandes homens da época. Pregaram, né, foram defensor, os sofistas da época de Sócrates, 400 anos de Cristo, tá entendendo? Mas isso é para filosofia. A palavra de Deus não precisa disso. Eu preciso crer nas Escrituras, como Jesus disse assim, aquele que crer nas Escrituras, aquele que lê. Jesus disse assim, leia as Escrituras porque é ela que testifica de mim. Leia as Escrituras porque é ela que testifica de mim. Então é isso que eu preciso crer. É isso que eu preciso entender na palavra de Deus. É a Bíblia. A Bíblia é a nossa fonte de inspiração. A Bíblia ela é inerrante, é a infalível palavra de Deus. Então se alguém seguir pela Bíblia, o risco é bem menor de cometer graves erros. Se seguir pela Bíblia. Agora, se começar a alargar os seus costumes para as vãs filosofias, passear por terras estranhas, pastar no pasto do vizinho, está fadado ao fracasso. A nossa vitória está aqui. Então, lembre-se, se alguém está te corrigindo, este está querendo o seu bem. Aquele que te apoia em tudo, sem nunca apontar uma falha sua, pode ser o verdadeiro inimigo, querendo bater palma na sua derrota.